fale conosco em sua misericórdia. O texto da palavra de Deus diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou, gastou, extravasou com todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, sem regra, né? Não prestando conta para ninguém, uma anarquia totalmente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Bem, hoje eu quero compartilhar o tema da mensagem: em busca de uma plena satisfação. Em busca de uma plena satisfação, realização interna, né? O que é satisfação? O que me satisfaz pode não satisfazer a Tatiane, mas uma coisa é certa: tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com um sentimento de satisfação. Eu costumo até dizer, né, que quem procura, está na fase assim, perto de terminar a faculdade, ela tem que procurar não um emprego, mas tem que procurar um propósito, porque o que vai lhe trazer satisfação é você entender que você está fazendo a coisa certa, na qual você acredita que nasceu para fazer aquilo, porque é isso que vai lhe trazer satisfação. Porque quando você busca um emprego e visando somente o salário no primeiro mês vai lhe satisfazer, mas depois você vai ter os seus gastos, e os gastos vão aumentar, e aí aquela satisfação já não vai ser mais satisfação, mas sim vai ser dor de cabeça, porque você vai começar a dizer: o dinheiro está pouco, estou ganhando pouco, acho que eu vou procurar outro emprego. Então a satisfação, quando colocada em coisas ou em pessoas, é uma satisfação temporária, mas quando colocada no lugar certo, é uma plena satisfação. Então o que eu quero compartilhar com você é uma plena. Então dinheiro traz satisfação? E como? Eu gostaria de amanhã, né, segunda-feira, saber que eu ganhei R$1 milhão investindo na bolsa. Eu gostaria, ia me trazer uma satisfação. Iria durar um tempo, como eu estou dizendo, né? Agora, ao mesmo tempo que nós buscamos satisfação, todos nós buscamos satisfação, todos nós, em tudo que nós vamos fazer, nós buscamos. Agora, tem por vezes que esta satisfação não é satisfeita, ou seja, o que é a satisfação? É algo que me completa, é algo que me traz felicidade, é algo que me traz alegria, podemos dizer assim. E aí por vezes nós colocamos expectativa. Então cada um de nós já tivemos aqui expectativa em algo que traria satisfação, mas de repente veio uma decepção, aí ficou o buraco. Então queríamos a satisfação, não fomos satisfeitos e ainda ficou um buraco. Exemplo, né? Quem aqui já não teve aquela paixão de escola, né? Não sei você, mas eu gostava da menina, mas aí a menina não gostava de mim, aí eu vi a menina com outro colega, aí sabe aquela dor, aquela tristeza adolescente, juvenil, normal, é fase, né? Você deve ter passado. Então, tristeza por um término de um namoro, porque você encontrou satisfação, né? Então você estava solteiro e você encontrou alguém, uma namorada ou um namorado, encontrou alguém, então você ficou satisfeito, mas de repente alguma coisa aconteceu, terminou o namoro, a satisfação então não foi completa. Com o trabalho você estava se dedicando, se empenhando e tal, colocando toda a sua energia, seu foco ali, de repente você foi demitido.
com pessoas, você estava colocando toda a sua energia, expectativa, empenho, e de repente a pessoa não correspondeu. E aí a satisfação estava ali por um momento, mas de repente virou um buraco, uma insatisfação. Então, sobre isso, Jesus, nessa passagem, ele mostra para nós, sabe, que nós, como todo ser humano, buscamos satisfação. Mas ele quer nos dar satisfação, mas não é essa satisfação temporária. Ele quer nos dar a satisfação plena. Nessa passagem, já venho compartilhando aqui com vocês alguns domingos, em outras mensagens eu falei aqui que esses dois filhos, eles representam dois tipos de pessoas diferentes que buscam felicidade por caminhos ambíguos, diferentes, perdão. E o filho mais novo o filho mais velho nessa parábola ilustra aquele que busca a felicidade pela conformidade moral, pela retidão, por obedecer, E aí, segundo esse ponto de vista, só conseguimos ser bem-sucedidos na felicidade e o mundo conseguirá ser perfeito, correto, por meio da minha retidão moral. Platão, Aristóteles pregava sobre isso, sobre a felicidade através da retidão moral, ética e moral. Já o filho mais novo dessa parábola, ele ilustra o caminho daquele que está em busca do autoconhecimento. É o seguinte: eu quero descobrir a minha satisfação, eu quero descobrir o meu caminho, eu quero descobrir como? Através da liberdade. Então eu não quero que ninguém, diga nada na minha vida, não quero confrontamento, não quero ninguém mandando em mim. Esse paradigma aí sustenta que as pessoas devem ser livres para perseguir seus próprios conhecimentos e para buscar uma autorrealização independente dos costumes e tradições. Aí, segundo esse ponto de vista, o mundo seria um lugar muito melhor sem a tradição, sem o preconceito, sem a autoridade, sem barreiras, liberdade pessoal, para que pessoas possam fazer as suas escolhas. Pois bem, aí vemos então que Jesus, nessa passagem, além de mostrar isso, nessa parábola, Jesus também mostra que ambos, tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo, estão buscando algo para serem satisfeitos. E aí eu quero mostrar para você que a satisfação que Jesus mostra aqui, ela está no relacionamento. O filho mais novo não queria o relacionamento com o pai, então ele achou que, se afastando do relacionamento de casa, ele encontraria satisfação. O filho mais velho se relacionava com o pai e criou uma expectativa, e ele então esperava receber algo para então ser satisfeito. Então o filho mais velho é o exemplo daquele que constrói uma alta expectativa, e quanto maior é a expectativa, maior vai ser a frustração também. Então agora vemos aqui, de outro ponto de vista. E é interessante porque no Novo Testamento, toda vez que você ouvir a palavra casa no Novo Testamento, é a palavra oikos. Oikos significa grupo de relacionamento. E nós buscamos satisfação nos grupos de relacionamento. É ou não é? Sim. Quando jovem, nós queremos andar com aqueles que, são os nossos pares, que aí encontramos satisfação. Quando casado, queremos encontrar satisfação no cônjuge, em casa. No trabalho, não queremos apenas o salário, mas queremos também um bom relacionamento. Então, nós buscamos satisfação através dos relacionamentos. E essa ênfase é dada muito forte no Novo Testamento. Olha só, como ênfase, Jesus, ele poderia simplesmente ter encarnado uma pessoa e vir. Pronto, está ali, aquele menino. Mas não, a Bíblia faz questão de mostrar que Jesus veio de uma família. Ou seja, teve um grupo de relacionamento, nasceu numa casa que tinha um grupo de relacionamento. Jesus nasceu então ali. Aí nós vamos para a Bíblia, aí a gente vê, primeiro, Jesus então no Novo Testamento vem num grupo de relacionamento na casa. Agora vamos para Gênesis. Aí antes de Jesus, Adão, plena satisfação com Deus, no jardim, na virada do dia. Aí veio Eva, sua esposa, e aí veio a serpente que enganou os dois. E o que eles fizeram? Caíram na tentação da serpente, de serem enganados. E aí o pecado destruiu a satisfação que estava nos relacionamentos. Porque lembra, Deus criou o homem e mulher os criou.
Mas chega um momento que Deus fala, não é bom que o homem viva só. Veja, Deus te criou para você encontrar uma satisfação nos relacionamentos. Sim, Deus criou para você viver em relacionamento, em grupo. Só que aí Adão foi enganado pela serpente, como Eva também foi enganada pela serpente. E aí quando Deus, só procurando Adão, Adão, onde você está? Aí Adão fala, olha, eu me escondi porque tive medo do Senhor. E aí Deus pergunta, mas quem te fez saber que você estava nu? E aí Adão bota a culpa em quem? Na esposa, na mulher. Então ele traz uma justificativa para aquela escolha que ele fez. Olha, foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste me levou a fazer isso. Qual foi a consequência e o resultado? Os dois que estavam na presença de Deus foram expulsos da presença de Deus. Eu imagino como deve ter ficado Eva. Que Adão? Você falou para Deus que eu fui a culpada? Toma jeito, você não é homem não. Assume as suas responsabilidades. Assume o que você faz. Eu imagino a briga que deve ter acontecido. Bíblia não fala, só imagino. Porque, irmãos, no relacionamento, nós encontramos satisfação por um momento. Adão e Eva estavam ali na presença de Deus, na plena satisfação. Mas aí, por causa do pecado, eles foram expulsos da presença de Deus. E agora, o relacionamento, eles encontram satisfação, sim, mas não encontram mais a plena satisfação. Porque Adão põe a culpa na esposa. Então, a satisfação é até que você não me decepcione. Até que você não me frustre, até que eu não seja confrontado, até que uma pressão não venha, até que uma adversidade não venha, porque enquanto estiver tudo bem, eu estou satisfeito com você. Aí a Bíblia continua, mostra depois Caim e Abel, os dois irmãos. Caim faz o quê? Caim mata o irmão Abel, e aí Caim é expulso também. Olha só, Adão foi expulso da presença de Deus, Caim mata o irmão Abel, e a Bíblia diz que Caim vai agora peregrinar pelo deserto. Então qual é o problema? E aí aqui agora Adão sai da presença de Deus, Caim matou o irmão, e agora também está mais distante ainda da presença de Deus, e anda peregrinando pelo deserto. Aí em seguida vemos Jacó. Jacó enganou o pai para receber a bênção da herança. E aí, para não assumir a responsabilidade, o que ele faz? Ele também sai e foge de casa. Que interessante, não? Faz uma conexão com o que Jesus conta na parábola do filho pródigo, que o filho quis sair de casa. Jacó saiu de casa, fugido. Por quê? Porque ele queria encontrar satisfação em outro lugar, mas com medo do pai, do que o pai falaria, e do irmão também, né, Esaú, que ele tinha enganado o irmão. Aí depois vemos então agora Jacó o quê? Peregrinando pelo deserto, em busca de uma satisfação, em busca de algo, até o dia que Jacó teve um encontro com Deus. E o que aconteceu naquele dia? Jacó reconheceu que era enganador. Meu nome é Jacó. E ali a vida de Jacó foi mudada e transformada. Isso já aponta para alguma coisa para nós. Depois de Jacó vem os filhos dele, nascem os filhos, e dentre os filhos vem um chamado José. José, queridinho do pai. Só que os irmãos, com inveja de José, porque era queridinho do pai, e um dia contou um sonho que tivera. Olha, eu tive um sonho que vocês, meus irmãos, vão me servir, e que eu vou estar como cabeça, como líder, e vocês vão estar como cauda. Os irmãos então, com inveja, o que fizeram? Venderam o irmão como escravo. José agora é afastado de casa. Não, olha só, José não fugiu de casa. José foi afastado de casa, simplesmente foi rejeitado de casa. José, você conhece a história. Deus dá uma virada na vida de José, e José anda peregrinando pelo deserto. E aí foi José e toda a nação de Israel, até que apareceu Moisés. Moisés, que teve um encontro com Deus, e aí liderou o povo para tirar o povo do Egito e voltar para onde? Voltar para casa. Voltar para casa, para a nação que havia criado. Depois dessa história, a gente vê outro personagem, Davi.
homem segundo o coração de Deus, homem que amava a presença de Deus, mas que também tinha um problema de relacionamentos. Ele tinha problema com os filhos. Uma certa vez, um dos filhos, Absalão, queria tomar o trono do pai. E aí formou um time para se rebelar contra o pai. E nisto, expulsaram Davi. Davi então foge de casa, com medo de ser morto pelo filho. Vemos aí o princípio de fugir de casa e novamente se afastar. Depois de Davi, aí vemos então a nação de Israel. Nação de Israel sendo presa pela Babilônia, sendo levada para o exílio, e ali no exílio o povo clama por libertação para voltar para sua casa. E aí o povo, Deus opera um milagre, o povo volta do exílio, retorna para sua casa, uma parte do povo, só que ali o povo ainda se sente exilado, porque estava debaixo do Império Romano. Então o povo ainda se sente oprimido pela política, pela austeridade romana. Então o povo clama por libertação, novamente o povo clamando, porque queria a restauração de uma satisfação. Olha, nós queremos voltar para casa, não é isso que nós queremos. E aí, nessa parábola então, o filho mais novo parte para uma região distante, esperando uma vida melhor, mas no final o que acontece? Ele acaba frustrado. O mesmo povo de Israel, quando voltou do exílio, está na sua terra, mas está debaixo agora da opressão de Roma, clama por um Messias que poderia libertá-los. Aí vem o Messias, nasce Jesus, de uma família, ele se apresenta como o Messias, o Salvador. Só que o povo construiu uma expectativa de que o Messias seria um general, que viria com um exército forte, teria um poderio bélico, seria alguém de grande influência política. Então veja, a expectativa criada para atender uma satisfação. E aí o que acontece? Até Jesus frustra também. Jesus frustrou o povo, que queria muito um líder, um Messias general e que viesse em guerra, montado num cavalo branco com um exército. Mas Jesus veio com um grupo de 12 homens, alguns pescadores e montado num jumento. Então a expectativa criada para uma satisfação, para atender uma satisfação, e essa satisfação não foi atendida. Consequência, o que aconteceu? Expulsaram Jesus de Jerusalém, para que ele fosse morto, porque a crucificação de Jesus foi ali fora dos muros de Jerusalém, da cidade, quando falou de Jerusalém, da cidade. Então veja, a todo momento a gente vê na Bíblia, desde Caim, ou é a pessoa que está saindo de casa, ou é ela que está sendo expulsa de casa. Agora Jesus é expulso também. E olha, é comprovado por meio de ciência, por meio da psicologia, que as crianças que nunca encontram um lugar onde se sentem que elas pertencem, acabam carregando uma incapacidade para criar laços durante toda a vida. Crianças que nascem num lar instável, de briga, ou de pais separados, ou não vê uma estabilidade, elas criam dificuldades para criar laços durante toda a sua vida jovem e adulta. E aí eu gostaria que você, nesse argumento que eu estou colocando, você permitisse que a luz do Espírito Santo entrasse em sua alma, porque talvez esse seja o teu problema também, em ter dificuldade em se firmar nos relacionamentos. E quando eu falo em firmar, é quando você encontra um amigo, encontra uma pessoa, e aí você então cria uma aliança, um laço de alma, ao ponto de até ter ciúmes desse seu amigo para com outra pessoa, dessa sua amiga para com outra pessoa. Então se torna aquela amizade doentia, aquela amizade ao ponto que a pessoa tem ciúmes. E aí quando da primeira frustração, a amizade é desfeita, e aquela pessoa que era amiga se torna inimiga.
E isso por quê? Porque encontrou satisfação numa amizade verdadeira. Poxa, eu não consigo confiar em ninguém, porque no lar que eu vivia não tinha esse ambiente seguro. Então a pessoa, ela constrói um muro para ela, um muro, uma barreira, onde ela não quer se relacionar com ninguém. Mas ela está em busca, sim, de uma satisfação. Na Bíblia, nesse texto, nós vemos que esse filho mais novo, ele também sai de casa, e em busca de uma satisfação. Só que ele busca satisfação nas coisas. Ele cansou de viver sob a autoridade do pai. E aí ele, então, ao sair de casa, a Bíblia diz que ele gastou tudo, esbanjou tudo, até o momento que ele caiu em si, percebeu. Então a Bíblia diz agora, e aí vem o meu segundo argumento. Então o primeiro argumento é que todos nós buscamos satisfação nos relacionamentos. Nos relacionamentos. E os relacionamentos, quando destruídos, ou a pessoa sai de casa, ou ela é rejeitada dentro de casa. Mas o que ela mais quer é a satisfação nos relacionamentos. Você quer estar num lugar onde você é querido, onde você é aceito. Por quê? Porque isso lhe traz satisfação. Isso é normal, isso está intrínseco, está ligado à sua alma. Agora, esse filho mais novo, ele não quis isso. Ele queria viver alienado do pai. Por quê? A satisfação não estava no relacionamento com o pai. A satisfação estava em ter coisas, em viver uma vida de prazer, em viver uma vida sem prestar contas. Ele achava que nisto encontraria então a satisfação. E aí então chega um momento que ele percebe, gastou tudo, a vida já está até o final do poço, já está lá no fim do poço. É aí que pinta o momento de retornar para casa. É interessante, porque Jacó só voltou para casa depois que ele teve um encontro com Deus, reconheceu quem ele era. José, quando foi rejeitado pelos irmãos, só retornou para casa depois que, olha só, os irmãos foram lá servir José. José era o príncipe do Egito, e José se apresentou aos irmãos. E os irmãos ficaram com medo, agora ele vai nos matar, porque nós o vendemos, nós o rejeitamos. E José falou, não, calma, foi Deus que me mandou para cá. Ou seja, a restauração de José com os irmãos foi porque José viu Deus através do processo. E José, pela graça de Deus, perdoou os irmãos. Jacó voltou para casa, porque pela graça de Deus, ele encontrou o perdão do irmão. Nós estávamos muito distantes, desde Adão, muito distante de Deus. Só voltamos para casa, e a nossa casa é o jardim, a nossa casa é a presença de Deus. Só voltamos para casa porque Jesus nos trouxe de volta. É através do perdão de Jesus. Então o que eu quero dizer? Os relacionamentos vão lhe trazer satisfação. Está intrínseco, faz parte. Mas também as frustrações vão lhe trazer feridas. E às vezes, tem pessoas que, e o foco aqui está na satisfação nos relacionamentos, tem pessoas que, por não encontrarem ou terem encontrado uma frustração naquela pessoa que ela construiu uma satisfação, ela vai se fechar, ou com ódio, ou com rancor, por falta de perdão, ou tratando-a como inimigo. E como vai ser a vida dessa pessoa? A vida dessa pessoa vai ser uma vida bagunçada, desorientada, porque ela vai viver sempre presa ao passado. Ela não vai avançar para frente, ela nunca vai encontrar o equilíbrio. Então aqui está o estágio do sentimento ruim, e aqui está o estágio de sentimento feliz. Então tem momentos em coisas que ela faz na vida que ela encontra esse estágio de felicidade, satisfação, mas aí de repente algo a faz lembrar daquele relacionamento que ela teve com aquela pessoa. Então ela vive sendo uma pessoa de altos e baixos, altos e baixos. É o que aconteceu com o filho mais novo. E qual que é o ponto aqui? Jesus vem para nos trazer o equilíbrio. Ou seja, momento de felicidade, momento ruim,
nós vamos ter, mas o que Jesus faz? Ele equilibra os dois momentos e as duas fases que nós temos na vida, porque não dá para viver nesta vida que nós estamos aqui, de plena felicidade, no êxtase, não dá, mas também não dá para viver uma vida down, cheia de tristeza, onde eu não sou satisfeito, onde eu não encontro satisfação. Então o que faz Jesus? Jesus faz para trazer o equilíbrio, mas como encontramos esse equilíbrio? É através do perdão. E a palavra casa é onde a casa onde você mora, vamos lá, é o lugar onde você tem que ir, e as pessoas que estão lá têm que aceitar você, do jeito que você é, e as pessoas da sua casa lhe conhecem como você é. Agora o filho mais novo, ele tinha que voltar para casa, e esse é o problema, porque ele sabia que o retorno para casa, ele não seria tão fácil assim, não seria bem sucedido assim. Por quê? Por causa dos pecados que ele havia cometido e por causa da forma como ele saiu de casa. Ele pediu: pai, eu quero viver uma vida livre, eu não quero mais viver sobre a sua autoridade, me dá tudo aí, os bens. Então o pai deu tudo e o pai ficou pobre para dar ao filho, o filho saiu e esbanjou. Então aqui o filho, ele criou alguns sentimentos, poderia ter criado alguns sentimentos de medo de ser rejeitado. Poxa, o que meu pai vai pensar? O que meu irmão vai pensar? E aí ele poderia construir uma barreira. E é aqui que mora um problema, que às vezes nós construímos barreiras nos relacionamentos e construímos barreiras com Deus também. Por que você acha que tem pessoas que encontram dificuldade de voltar para a casa de Deus? Encontram dificuldade de voltar a ter aquela vida de compromisso com o Senhor? Porque ela construiu uma barreira, o medo, a culpa, o que os outros vão pensar, o que os outros irão falar, eu não sou mais digno. Veja que o filho, ele construiu essa barreira, e eu confirmo isso no trecho que ele mesmo disse, porque ele fala assim, lá no trecho lá, ele olhou para a casa, e ele desejava se fartar, pelo menos com as comidas dos porcos. Ele desejava então encontrar satisfação até com a comida dos porcos. E aí, caindo em si, ele viu que os trabalhadores do seu pai encontravam pão com fartura. E ele desejou voltar para casa, e olha só que interessante, ele iria dizer para o pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele, sendo filho, queria ser tratado pelo pai como trabalhador. Qual é a dificuldade que temos de retornar ao relacionamento, de retornar para Deus? É o sentimento de medo, culpa e o pecado e o nosso passado. O nosso passado, o que fizemos no passado, os erros do passado não formam o seu futuro. O que vai formar o seu futuro é as decisões do seu presente. O filho desejava nem ser filho mais, ele desejava era ser apenas trabalhador, porque qual que é a diferença? Sendo filho, o pai tem e me dá, sendo trabalhador, eu trabalho para ter. Então o que ele desejava é o seguinte: olha, não sou digno por tudo que eu fiz, é melhor então agora eu fazer algo para conquistar algo do pai. Tem pessoas que se relacionam com Deus assim, acham que então tem que fazer algo. Não, eu tenho que fazer muito para Deus. Não, sabe por que eu ainda não sou abençoado? Porque eu ainda tenho que fazer muito. Não, porque eu tenho que orar muito ainda para Deus me abençoar. Então você está se colocando como um trabalhador de Deus. Trabalhador de Deus. Não, sabe por que não aconteceu isso ainda? Sabe por que eu estou assim? Não, porque olha, eu tenho que voltar e ser como um dos trabalhadores de meu pai, eu tenho que trabalhar. Sabe por que eu ainda não encontrei um emprego? Porque ainda tenho que trabalhar muito para o meu pai. Você já deve ter escutado essa expressão aí de alguns crentes, né? Olha, você tem que orar muito, tem que jejuar muito para conquistar essa bênção. Ou seja, você tem que trabalhar muito para receber o seu salário, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Mas no relacionamento com Deus não é assim. Eu tenho que, sabe, sim, servir na casa do meu pai,
mas não servir como um trabalhador que espera receber um salário. É interessante porque o pai, ele olha para o filho, é tremendo, porque o pai, ao olhar para o filho, de longe ainda, é o pai que vem ao encontro do filho. O pai vem ao encontro do filho, abraça-o, e só esse abraço, você sabe quando há um abraço sincero, quando é um abraço hostil e quando é um abraço de amor. Com o abraço, então, o pai constrange o filho, porque o filho foi com a mente poluída e cheia. Pequei, errei contra meu pai, o que meu pai vai pensar de mim? É melhor eu ser apenas como um trabalhador, porque aí eu vou ter o que comer, vou receber, né, algo em troca. E o pai o abraça, nem permite o filho falar nada e já logo dá uma festa. Recebe o filho com amor e perdão. Interessante porque o filho desejou voltar para casa. Como que eu restauro essa plena satisfação? Onde eu encontro a satisfação? Nessa passagem está muito claro que tudo que nós vivemos nessa terra, a satisfação vai ser passageira. A satisfação, se você constrói no relacionamento com seu cônjuge, com a sua namorada, no trabalho, vai chegar um momento que vai te frustrar. E a plena satisfação você só vai encontrar ao voltar para a casa do Pai. Você só vai encontrar em Deus. Mas Deus é invisível. E no Novo Testamento, o Novo Testamento todo fala de Jesus. E Paulo escreveu que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus também disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, onde encontramos a plena satisfação? Quando nós nos relacionamos com as pessoas, com meus pares, mas tendo Jesus como a minha rocha, como o meu alicerce. Porque a Bíblia diz que esse pai deu um banquete, sacrificou um cordeiro para oferecer ao filho. Foi isso que o pai fez por mim e por você. Nós estávamos distantes também por causa do pecado. E por medo, muitas vezes, nós rejeitávamos convites de vir à igreja. Você deve ter feito também como eu. Eu falava assim: não, no dia que eu estiver preparado, eu vou para a igreja. Não, eu não sou digno de ir para a igreja. Por quê? Porque como filho pródigo, como filho mais novo aqui, pelo que eu fiz, eu não mereço ir para a igreja. Pelo que eu fiz, eu não mereço as coisas de Deus. Até o momento que o Pai veio e te encontrou. Se você ainda tem esse sentimento de que você não está preparado, eu não mereço, você está ainda com a mentalidade do filho mais novo. E o pai te abraça e oferece o cordeiro por amor a você. E é interessante que para oferecer, lembra, o pai deu tudo para o filho foi e esbanjou. Agora o pai, para dar uma festa, porque ele já tinha levado metade, tem que pagar um preço. E foi justamente isso que Jesus fez por mim e por você. Jesus pagou o alto preço, para que eu e você pudéssemos participar dessa plena satisfação nele. Jesus, ao morrer na cruz, ao ser rejeitado pelo povo, ser expulso de Israel, lá na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Só encontramos satisfação quando temos perdão. Ou seja, o povo frustrou Jesus, mas Jesus mostrou o caminho, é através do perdão. É quando eu perdoo o meu próximo. É quando eu creio no perdão de Deus. Então restauro minha comunhão com o próximo, quando eu perdoo. Restauro minha comunhão com Deus, quando eu creio que Ele me perdoa. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez na cruz. O sacrifício, o preço foi muito alto para me ter de volta por tudo que eu fiz. O sacrifício foi alto. E aí é interessante porque a Bíblia fala que o pai deu essa festa. E como é que termina a Bíblia? Em Apocalipse, a Bíblia termina em Apocalipse dizendo que Deus vai dar uma festa, as bodas do Cordeiro. Uma festa está lá escrita em Apocalipse, para receber quem? Os filhos, os muitos filhos em sua casa, porque a
plena satisfação está em casa. Por que o relacionamento, às vezes, lá no seu chefe, no seu trabalho, não te influencia muito, mas se você tiver algum problema na sua casa, vai te influenciar muito, porque Deus os criou para isso, para relacionamento. Casa é oikos, é o seu grupo de relacionamento, mas a sua casa é apenas um reflexo, é uma sombra da sua verdadeira casa, que é a Nova Jerusalém, que Jesus foi para construir para mim e para você. Ele foi para construir essa ponte para eu e você atravessarmos e encontrarmos a plena satisfação. Então, plena satisfação só encontramos Jesus. É eu me relacionando com você, mas no momento que você me frustrar, eu libero perdão, eu peço perdão, aí volta a satisfação, porque quando eu me relaciono com você, eu construo expectativa. Nós construímos expectativa. O povo de Israel construiu expectativa em Jesus, e Jesus o frustrou, porque Jesus não era general, Jesus não era um líder político, Jesus veio com uma mensagem. Jesus não veio com arma e espada, Jesus veio com uma mensagem. E às vezes tem crente que constrói expectativa em Deus também, de Deus dar coisas, de Deus fazer isso, de Deus fazer aquilo, mas aí Deus deixa o que para você? Uma mensagem. Uma mensagem. E qual é a mensagem? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependimento fala de mudança de pensamento. Arrependimento não é choro. Arrependimento é mudança de mente. É permitir Deus mudar a minha forma de pensar. E como nós transformamos a nossa forma de pensar? É através da palavra, é através da leitura, é através do ensino, é através da mensagem. Muitos no Novo Testamento rejeitaram a mensagem de Jesus, rejeitaram as boas notícias do Evangelho de Jesus. Agora lá em Apocalipse ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, transformação está na palavra, está na mensagem. Mas não é mensagem, palavra no sentido de decorar. Você não vai, pastor, você está me dizendo agora que eu tenho que decorar muitos versículos, que é isso que vai transformar minha vida? Não. Permite, ao meditar no que você lê, acredite nessa mensagem. Talvez você nessa semana, ou talvez você é daquele tipo de pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outros, com amigos, tem dificuldade de relacionamento. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, mas Deus não criou você para isso, e no fundo você quer encontrar uma satisfação também através dos relacionamentos. Saiba que nos relacionamentos você vai encontrar frustração, saiba que nos relacionamentos vão ter pessoas que vão te machucar, mas a cura, o caminho para a cura está no perdão. O caminho para a cura e para a plena satisfação está em me relacionar com o meu próximo através de Jesus. Jesus também disse, e eu finalizo com isso, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquela casa que é construída sobre uma rocha. Vem a tempestade, vem os ventos fortes, mas o que acontece com aquela casa? Ela não cai. Mas aquele meu filho que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é como aquela casa que é construída sobre areia. Vem o vento forte, vem a tempestade, aquela casa desmorona. O que é a casa firmada sobre a rocha? A casa firmada sobre a rocha, primeiro, a rocha, ela precisa ser muito funda, ou seja, precisou ir lá embaixo. Sabe o que é ouvir a palavra e praticar? É ouvir a palavra, crer, mas entender. Olha só, presta atenção, sobre a casa construída na areia e sobre a casa construída na rocha, ambas vem a tempestade e ambas vem o vento forte. A diferença está que na casa construída sobre a rocha, ela permitiu ser escavada. Rocha está muito profunda, ela não é derrubada porque a rocha está bem fundo. Por isso que vem o vento e não abala aquela casa, mas para ambos vem a tempestade e para ambas vem os ventos fortes. Então é você saber que ao ouvir essa mensagem, virão ventos fortes sobre você. Talvez você está lembrando agora de alguém que você precisa restaurar o relacionamento lá dentro da sua casa, com seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu irmão, na igreja.
Talvez você está com uma alta expectativa, não, poxa, eu encontrei, aqui é legal, poxa, esse é o grupo que eu queria, mas em algum momento vai acontecer da frustração. Você está feliz agora porque você encontrou satisfação nesse grupo de relacionamento que é a sua célula, que bom, que legal, Deus te criou para isso, mas essa não é a plena satisfação. E quando vier a primeira frustração, não abandone. Não rejeite, dizendo que tudo não presta, dizendo que tal pessoa não presta, que a igreja é isso, não. São os ventos fortes para criar a rocha em você, até o momento que você vai entender que em Jesus é que você encontra plena satisfação. Eu sou casado e encontrei satisfação quando me casei. A minha esposa também, lá no dia 27 de abril de 2007. Mas de lá para cá, nós tivemos dias quentes, calorosos, tempestades, brigas, DRs, conflitos, onde nesses dias não tínhamos satisfação. Mas o que nos sustentou e que nos sustenta? A graça de Deus em nos capacitar a perdoarmos, a graça de Deus em nos transformar. Assim é no casamento, assim é no relacionamento com o próximo, assim é a vida, até nós voltarmos para a nossa verdadeira casa. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. Oh Jesus. Isaías 35:10 diz que os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de alegria, alegria eterna coroará sua cabeça, com gozo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. No fim da história, há um banquete esperando por você também. No fim da história, você vai encontrar uma plena satisfação. Se hoje, ou se nessa semana, você se frustrou, você estava satisfeito, sabe, com a sua namorada, estava satisfeito com o seu cônjuge, estava satisfeito no relacionamento com alguém, mas pela frustração lhe trouxe tristeza, mágoa. Saiba que isso são os ventos fortes, são as tempestades. Encontre o equilíbrio, não deixe a sua vida ser vida de altos e baixos. Estou mal porque tal pessoa me frustrou, estou mal porque olha, estou sendo dirigido pela mágoa, baixo. Estou bem, por quê? Porque olha, estou feliz, estou alegre, ganhei um dinheiro, né, tenho um emprego. Não, o equilíbrio está no perdão de Cristo. Tristeza e felicidade sempre vamos ter, mas esse é o equilíbrio. O perdão está em Cristo. Perdoa o meu próximo e Deus também, e creio que Deus me